Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que bom estarmos juntos mais uma vez. E estamos iniciando o nosso programa Siga o Seu Exemplo. E estamos falando da vida e dos milagres de São Padre Pio, esse santo tão abençoado da nossa igreja, né? Mas antes de começarmos a falar sobre as obras, a vida do Padre Pio, do São Padre Pio, eu gostaria de pedir que você nos ajudasse inscrevendo-se no nosso canal. Isso nos ajuda muito, precisamos de muitas inscrições. E além de você se inscrever, aperte ali o sininho, porque você vai receber sempre que nós colocarmos algum vídeo no ar ou estivermos fazendo alguma transmissão ao vivo, você será avisado, você será avisada. E também deixe o seu like, o seu gostei, que isso nos ajuda demais, tá bom? Com a plataforma. Muito obrigado, a gente agradece muito. Vamos então iniciar falando da vida de Padre Pio. Nós começamos o programa anterior falando do nascimento, da vocação do Padre Pio e de como ele entrou no convento. Tudo isso nós falamos no programa anterior, mas falamos também da sua intimidade com o seu anjo da guarda. Ele realmente conversava com seu anjo da guarda e nós até comentamos que ele dificilmente conseguia entender, principalmente enquanto ainda era criança, como é que as pessoas não conseguiam conversar com o anjo da guarda, nem viam o seu anjo da guarda. Para ele isso era uma coisa praticamente impossível. Padre Pio, como é um santo dos nossos tempos, nós temos muitos documentos, né, do Padre Pio, nós temos muitas fotos, nós temos muitas cartas que ele escreveu, cartas ao seu confessor, né, cartas assim, ao bispo, tem muita coisa. E uma das cartas dele é bastante curiosa porque fala exatamente do anjo da guarda, do seu anjo da guarda. Ele diz assim, olha, querido padre, essa é a segunda carta que lhe escrevo e segue com o mesmo conteúdo da anterior. Ele estava, nessa ocasião, estava sofrendo perseguições muito fortes, né? E, inclusive, nessas perseguições, ele foi até proibido de conversar com seu confessor. Olha só que coisa absurda, né? Então é disso que ele fala um pouquinho. Estou seguro que Padre Evangelista já o informou sobre a nova guerra que os apóstatas impuros estão fazendo contra mim. Além disso, ele sofria também muitas ações do demônio contra ele, né? E ele fala também, nessa mesma carta, ele fala a respeito disso. Ele diz assim, às vezes eu penso que vou morrer. Sábado passado, pensei que realmente eles queriam me matar, falando dos demônios. E eu não sabia a que santo pedir ajuda. Então supliquei a ajuda a meu anjo da guarda. E depois de esperar um longo tempo, finalmente ele voou ao redor de mim e com a sua voz angelical cantou um hino a Deus. Então aconteceu uma dessas cenas em família. Olha como ele comenta isso. Eu zanguei com ele severamente porque me tinha feito esperar um longo tempo. Porque ele pediu ajuda e o anjo demorou para ajudar. Apesar da minha súplica ter sido urgente, diz ele. Assim, dei-lhe um castigo. Não quis olhar para sua face. Ele não olhava para o anjo. Ele falava e não olhava para a face do anjo. Eu queria, diz Padre Pio, que ele recebesse um castigo para ser mais pontual, mas ele quis escapar. Percebi que ele estava sentido e ficou chorando. Então, diz ainda Padre Pio, arrependido de ter sido tão exigente, eu olhei para ele, fiquei olhando para ele muito tempo e nós dois acabamos sorrindo juntos. Olha só,
É uma briga de família, né? Uma discussãozinha de família que se ama, né? De pessoas que se amam. Ele e o anjo da guarda. Olha que coisa bonita. Ele escrevia muito mesmo ao seu confessor, porque ele não podia conversar, ele estava proibido durante um certo tempo, ele ficou proibido de conversar com o seu confessor, e ele sofria ataques do demônio impressionantes. A gente sabe que Deus não permite que o demônio nos ataque acima das nossas forças. Isso é ponto pacífico. E como ele era um homem de Deus, um homem muito forte na fé, né? Muito forte na fé, obviamente o demônio o atacava com muita força. Olha o que ele diz aqui numa carta para o padre Agostino, né, seu confessor, de 18 de novembro de 1912. Ele diz assim: o inimigo não quer me deixar, me bate continuamente. Ele tenta envenenar a minha vida com armadilhas infernais. Ele fica mais perturbado porque lhe escrevo e conto todos esses fatos. O demônio me sugere não lhe contar as coisas que acontecem entre ele e eu. Ele me pede que narre as visitas boas que recebo. Na realidade, ele me disse que só você gosta dessas histórias. O pastor, ele está falando aí do bispo diocesano, foi informado dessas batalhas que travam com esses demônios e com referência às cartas que eu lhe escrevo também. Ele me sugeriu ir até ele mostrar primeiro a minha carta, aí ele vai ver, e depois entregar para o senhor. Agora, atualmente, quando abri a sua carta junto do pastor, quer dizer, junto do bispo, encontramos a carta suja de tinta. Era a vingança do diabo. Eu não posso acreditar que você me tenha me enviado uma carta suja de tinta, porque você sabe que eu não enxergo bem. No princípio, não pudemos ler a carta, ele e o bispo. Mas depois de sobrepor o crucifixo sobre a carta, nós tivemos sucesso na leitura e até mesmo fomos capazes de ler as letras pequenas. É incrível. Esse é o Padre Pio. Esse era o Padre Pio, né? São Padre Pio. São Padre Pio tem muitos milagres narrados, né? Porque, além de tudo, ele está muito próximo da nossa época. Então, tem muita coisa registrada. Tem aqui, inclusive registrada com o nome das pessoas, tudo certinho, né? A senhora Cleonice Morcaldi, uma das filhas espirituais do Padre Pio, ela disse o seguinte: durante a Segunda Grande Guerra Mundial, o meu sobrinho estava prisioneiro. Nós não tínhamos recebido notícias durante um ano e todo mundo acreditou que ele havia morrido. Os pais dele pensavam a mesma coisa. Um dia, a mãe dele foi até o Padre Pio, se ajoelhou em frente ao frade que estava no confessionário e disse: por favor, diga-me se meu filho está vivo. Eu não vou embora enquanto o senhor não me falar. E Padre Pio ficou penalizado, né? Penalizado. Ele era uma pessoa com um coração enorme. E, tendo assim muita piedade de suas lágrimas, ele disse o seguinte: levante-se e fique tranquila. Só isso. Alguns dias depois, continuou contando a senhora Cleonice, alguns dias depois eu não pude resistir diante da dor dos pais, e assim decidi pedir um milagre para o Padre Pio. Eu disse: Padre, eu vou escrever uma carta ao meu sobrinho. Mas eu só vou escrever o nome dele no envelope. O nome dele é Giovannino. Só vou escrever o nome dele, Giovannino, no envelope, porque nós não sabemos aonde ele está. Então,
Padre Pio: o senhor e o seu anjo da guarda levarão a carta até ele. Pode ser? Padre Pio não respondeu nada. Ela disse: eu escrevi a carta e pus em minha mesa de noite para entregá-la nas mãos do Padre Pio no dia seguinte. Mas ao amanhecer, para minha grande surpresa e medo, né, a carta não estava mais lá, onde eu tinha colocado. Eu fui correndo até o Padre Pio para lhe agradecer, e ele respondeu: dê graças a Nossa Senhora. Quase 15 dias depois, nosso sobrinho respondeu a carta. Então, toda a nossa família ficou contente, dando graças a Deus e ao Padre Pio. Então, sem o endereço, a carta chegou até o Giovannino. As coisas de Padre Pio assim eram muito simples. Ele era uma pessoa muito simples, muito alegre, muito feliz. E ele conversava demais com as pessoas. E ele escrevia, gostava de escrever muitas cartas. Por exemplo, um dia ele escreveu uma carta para uma sua filha espiritual e ela saiu para ler a carta no vento, ao ar livre. E realmente ela lendo a carta deu uma ventania e a carta voou das mãos delas e foi voando, sabe aquela ventania levando a carta, levando a carta, levando a carta, até que a carta parou perto de uma pedra e ficou parada, e ela conseguiu ir até lá, pegar a carta, recuperou a carta, continuou a sua leitura sem nenhum problema. No dia seguinte, quando ela se encontrou com o Padre Pio, a primeira coisa que o Padre Pio disse a ela: você precisa prestar mais atenção quando estiver lendo suas cartas no vento, porque se eu não tivesse pisado em cima daquela carta, você teria perdido. Ela não viu o Padre Pio, ela não viu ninguém pisando na carta. É impressionante. O Padre Pio era uma pessoa cheia de dons. Ele tinha o dom do discernimento dos espíritos. Ele enxergava o que se passava na consciência, nas almas das pessoas. Então, muitas vezes as pessoas iam confessar, ou uma pessoa ia se confessar com o Padre Pio, e o Padre Pio terminava, depois que a pessoa terminava de confessar os seus pecados, ele perguntava: e aquilo que aconteceu, tá. Aí a pessoa fala: puxa, é mesmo, eu tinha me esquecido, e confessava. Outras vezes tem até uma história de uma senhora que ela conta o seguinte, que ela foi confessar com o Padre Pio, e depois que ela terminou de confessar, ela falou para o Padre Pio: eu não sei, padre, mas alguma coisa me diz que eu estou esquecendo de confessar alguma coisa. O Padre Pio falou para ela: ah, não se preocupe, é aquele negócio do figo, né? Não, isso não é nada, não precisa nem confessar. Era demais. Esse é o dom do discernimento dos espíritos. Ele tinha também o conhecimento das línguas estrangeiras, né? Ele tinha o dom de línguas. Ele ouvia, falava em qualquer língua. Ele sabia disso. Não só a língua dos anjos, como a língua dos anjos, né? Que fala no dom de línguas, mas ele também falava e ouvia em línguas estrangeiras, assim como Pedro, né? No primeiro discurso de Pedro, tinha gente de todos os lugares e cada um ouvia na sua própria língua. Ele tinha assim uma grande compaixão pelo sofrimento das pessoas. E essa paixão pelo sofrimento se confirma com as chagas que ele recebeu, as chagas de Cristo, né? As 5 chagas de Cristo, nas 2 mãos, nos 2 pés e no lado. Então, pela compaixão que ele tinha pelo sofrimento dos outros. E por isso e por isso mesmo é que ele se dedicou tanto ao confessionário, porque ele dizia: deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão. Porque era um sofrimento
que saía ou que sai das pessoas diante do sacramento da penitência, diante do sacramento da confissão. E ele ficava por mais de 14 horas ouvindo confissões, e aquelas filas que se formavam eram tão grandes que era preciso distribuir senha para ser atendido pelo Padre Pio, para receber o perdão de seus pecados através desse santo maravilhoso. Existe uma polêmica a respeito do corpo do Padre Pio, do corpo de São Padre Pio. Ele se encontra, o corpo, a relíquia, na realidade, os santos, quando morrem, a Igreja Católica permite que as suas relíquias sejam veneradas. Como, por exemplo, tem relíquias que são um pedaço de osso de um determinado santo, às vezes um pedacinho da veste de um determinado santo, um pouco do cabelo de determinado santo. Normalmente são colocados em relicários, que é quase que um ostensório, só com a relíquia do santo colocada ali para a veneração dos fiéis. Muito bem, o corpo de São Padre Pio, quando ele morreu, foi enterrado, né, normal, e depois ele foi trasladado para uma cripta. Ele se encontra hoje na cripta do Santuário de Santa Maria delle Grazie, em San Giovanni Rotondo, lá na Itália, na cidade onde ele viveu 50 anos. Tá? O corpo do Padre Pio foi encontrado quase que inteiro, sabe? Muitas partes do corpo dele estavam bem conservadas, como, por exemplo, uma boa parte do rosto, não é? Uma boa parte tinha os cabelos, a barba estava conservada, mas o corpo dele não está incorrupto, como muitas pessoas pensam, como muitas pessoas imaginam. Não. Ali está a relíquia do corpo do Padre Pio, mas é uma relíquia que foi tratada, né? Então, por exemplo, o rosto é uma máscara de silicone no mesmo formato do rosto dele, né? E ali está toda a parte do corpo que sobrou, né? Que sobrou da decomposição natural, está ali como relíquia. Então é importante a gente saber que a veneração do corpo do São Padre Pio é uma veneração que pode ser feita sem nenhum problema. Mas veja, a Igreja nunca se pronunciou dizendo que o corpo do Padre Pio era incorruptível, que estava lá incorrupto. Não, não é verdade, né? Mas estão lá as suas relíquias. E essas relíquias, elas são trasladadas do santuário de Santa Maria della Grazie para o novo santuário do Padre Pio 2 vezes por ano. E milhares de peregrinos visitam o local para venerar a relíquia do santo. Tá certo? Então, veja bem, são relíquias do Padre Pio, não é um corpo incorrupto. Isso é bom que a gente deixe bem claro. Vamos agora apresentar o parecer de alguns peritos do Vaticano sobre o corpo do nosso venerado santo Padre Pio. A fonte que nós estamos citando é uma entrevista realizada por Stefano Campanella, jornalista, escritor e diretor da Telerádio Padre Pio e da Padre Pio TV. Os entrevistados são membros da comissão de peritos designado pelo Tribunal Eclesiástico para esse assunto. A pergunta: em que condições o corpo foi encontrado após a exumação? E quem respondeu essa dúvida é Nazareno Gabrielli, perito do Vicariato de Roma pela Conservação dos Santos e bioquímico a serviço da Santa Sé. Olha o que ele diz. Além do corpo de Padre Pio, Gabriele cuidou dos restos mortais de Santa Clara de Assis, São João XXIII, Pio IX e Pio X. Tá bom?
a pessoa é bem gabaritada. Ele explicou que, ao abrir o caixão do Padre Pio, foi verificado que a pele do rosto ainda existia, ainda havia orelhas e lábios, havia barba e bigode, né? A cabeça, o tronco e a bacia estavam em boas condições e os membros inferiores estavam muito deteriorados, né? Agora, o que mais surpreendeu a todos os membros da comissão que examinaram o corpo do Santo Padre Pio na sua exumação foi a ausência absoluta de maus odores. Não tinha nenhum cheiro mau. Segundo o bispo diocesano Monsenhor Domênico D'Ambrosio, que acompanhou a exumação, a parte superior do crânio estava parcialmente esquelética. O queixo estava perfeito, o resto do corpo estava bem preservado. Então, vejam, não é um corpo incorrupto. Ele foi tratado para que fosse apresentado ao público de uma forma bonita, como ele era enquanto estava vivo, enquanto estava presente no meio de nós, em seu corpo humano. Então, são as relíquias de Padre Pio que estão ali para a veneração dos fiéis. Hoje nós falamos um pouquinho sobre as tentações que o Padre Pio sofria, e sofria muitas tentações e até agressões do demônio. E ele compôs uma oração muito bonita, uma oração para expulsar o medo. Vamos fazer essa oração agora? Vamos lá. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim. A vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde. A morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Oh, quanto preciso de ti, meu Jesus, nessa noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de ti. Faze, Senhor, que te reconheça como te reconheceram os teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da tua presença. Ah, isso sim te suplico. Fica comigo, Senhor, pois é só a ti que eu procuro. Teu amor, tua graça, tua vontade, teu coração, teu espírito, porque te amo. E a única recompensa que te peço é poder amar-te sempre mais. Com esse amor resoluto, desejo amar-te de todo o coração enquanto estiver na terra, para continuar a te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Uma expressão severa, um sorriso doce e aberto, um bom humor que encantava a todos que chegavam perto. Um frade de nosso tempo é conhecido e amado, um grande confessor que todos procuravam. São Padre Pio, rogai por nós.
Cristo. São Padre Pio, rogai por nós. Com suas chagas sangrentas que exalavam agradável odor, vencia sempre o demônio, ganhava do ódio o amor. São Padre Pio, rogai por nós. Santos estigmas de Cristo, São Padre Pio, rogai por nós. Por sua intercessão a cidade foi salva de bombardeios aéreos durante a guerra. Por sua intercessão pedimos a intervenção de Deus para a salvação do mundo e de nossas almas.